A paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Mais uma vez estamos aqui, pela tua honra, graça e misericórdia, Deus. Obrigado por mais um dia que tu nos deste. Obrigado por tudo aquilo que tu fizeste no dia de ontem em nossas vidas e no dia de hoje. Obrigado por nos acompanhar em todo o tempo. Em nome de Jesus. Pai, vimos por esse meio partilhar mais uma vez a tua palavra. Nessa época que nós estamos a passar agora. Te dou graças por todo o conhecimento, toda a capacidade e todo o ensinamento que me tens dado, Pai. Não só a mim, como a minha família e todos aqueles que nos seguem agora, Pai. Irmãos, é o seguinte. Vamos então iniciar mais uma vez a nossa palavra. Mas antes da nossa palavra, conforme tem sido o hábito, vamos ter agora alguns louvores. Hoje não será um mero ensinamento de 15 minutos como é habitual, mas faremos um pouquinho mais para a honra e glória do Senhor, para que consigamos entender a relação da Páscoa e o que verdadeiramente é essa Semana Santa e tudo aquilo que estamos a viver. Ontem foi um dia onde nós abordamos o tema, mas ficou simplesmente para reflexão. E hoje entraremos um pouquinho mais a fundo na interpretação dos textos. Vamos então iniciar agora com alguns louvores para esperar que todas as pessoas que nos assistem, que nos seguem, consigam entrar. E assim então, dentro de mais ou menos 10 a 15 minutos, iniciaremos a palavra. Deus abençoe. Esse louvor ontem, durante o culto, tocou-me muito. E é algo que nós temos que fazer diariamente, engrandecer o nome do Senhor. Só tu és o Deus. Engrandecer, para fechar e agradecer-te por toda nossa vida. Só tu és o Deus, o Deus eterno. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso
Que amor foi esse de Jesus? Que amor é esse que Ele tem por nós? Para sofrer tudo aquilo. E mesmo assim, nos amar de tal maneira. Grande é o Senhor de todo o tempo. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, Graça, Pai. paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por esse louvor. Glória a Deus pelo amor de Jesus por nós. Glória a Deus por quem o Pai é para nós. Meus irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos. Ontem tivemos o nosso devocional, fizemos a leitura do livro de Lucas, capítulo número 23. Falamos sobre a trajetória até a crucificação, mas hoje iremos falar disso novamente, mas de forma mais detalhada. Porque ontem, conforme havia dito, foi uma palavra para reflexão de quem nós somos, o que é que nós fizemos, o que é que nós fazemos, quem nós queremos ser, quem nós podemos ser. O arrependimento em si que nós podemos ter de algumas atitudes e situações, para que sejamos limpos e consigamos andar em espírito e em verdade com o Pai. Esse foi o nosso lema de ontem. Mas hoje nós vamos entender um pouco mais da trajetória de Jesus para chegar até ali. O que é que aconteceu, a relação entre a Páscoa Antiga e a Páscoa Nova. Porque muitas das vezes as pessoas só ouvem falar que existe a Páscoa e simplesmente generalizam tudo. Mas existem conceitos específicos que é necessário ser sabido do verdadeiro início da Páscoa. O porquê que Jesus Cristo é o Cordeiro e porquê que Ele veio para nos salvar. Vamos então abrir as nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo número 14. Hoje, diferentemente de ontem que fizemos a leitura completa de um texto longo, hoje vamos fazer leituras e interpretação. Voltando então. Marcos, capítulo número 14, a partir do versículo número 1. Marcos 14, 1. Marcos, capítulo número 14, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Amém? Glória a Deus, oremos. Pai, te damos graça por esse momento que tu permitiste que assim chegássemos até aqui, ó Pai. Rogo a ti, Deus, que me deis sabedoria e discernimento nesse momento. Que o teu Espírito Santo seja comigo e que a minha boca seja a tua boca e que a tua palavra seja a minha palavra. E dessa forma mostraremos a tua verdade ao mundo. Em nome de Jesus. Usa-me, Pai. Usa-me como nunca antes. Faz de mim a tua boca nesse instante. E que da minha boca saia simplesmente a tua palavra e nada mais. Em nome de Jesus. Dá também entendimento àqueles que nos ouvem nesse momento. Dá o verdadeiro entendimento e discernimento da tua palavra. Para que entendam. E caso não entendam, que possam perguntar posterior. Para que assim ninguém saia daqui com dúvida. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu farei uma ilustração contrária, iniciando a partir do versículo 3, que diz: Estando ele em Betânia sentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e lhe quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E houve alguns que em si mesmo indignaram e disseram: Para que se faz desperdício desse unguento? Quem diz essa expressão, na verdade, foi Judas. Porque aquele unguento era de muito valor. Mas essa mulher de Betânia
era Maria de Betânia. E ela sabia o valor daquele ato que ela faria para Jesus, porque foi um ato de coração. Enquanto a sua irmã Marta pegava e simplesmente estava mais interessada em arrumar. Tanto é que Jesus, posteriormente a isso, Jesus diz-lhe: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, muitas das vezes nós ficamos atarefados e atentos a uma situação que não é aquilo que Deus nos pediu. Ficamos ao alheio da situação porque damos mais valor àquilo que é físico do que aquilo que é verdadeiramente o amor e é espiritual e é do coração. Prova de que Marta olha para a sua irmã e pensa que ela estava a perder tempo. Mas Marta estaria mais interessada em pegar primeiro e deixar toda a sua casa em ordem e organizada. Enquanto Maria parou o que estava a fazer e foi com unguento para ungir ao Pai. Agora, voltando para o quesito Páscoa, que é o que nos traz aqui hoje, o livro de Marcos, capítulo número 14, nos diz lá no início: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e escribas buscavam como poderiam prendê-lo com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Os mestres da lei naquela altura, os fariseus, eles estavam à procura do melhor plano para pegar e simplesmente apanhar Jesus desprevenido e fazer com que ele caísse numa armadilha. Mas eles, em momento algum, queriam que aquilo acontecesse em época de Páscoa. Porque naquela época já existia a Páscoa. A Páscoa vem-nos lá do Antigo Testamento, quando o povo pega e se prepara para sair do Egito, a passagem do povo. Essa, em base, é o significado da Páscoa em si, a primeira Páscoa, se formos assim dizer. Mas no caso, os sacerdotes da lei, os mestres da lei, eles estavam mais interessados em fazer a armadilha, mas em momento algum eles queriam que aquilo acontecesse no momento festivo, para que não se arrastasse multidão com Jesus e assim os seus planos poderiam ir por água abaixo. Ou seja, eles não queriam causar um alvoroço entre o povo sem ter certeza que a maioria estava com eles. Porque naquela época Jesus vinha e entrava para Jerusalém, tinha acabado de entrar em Jerusalém. E com aquilo, Jesus trazia com ele uma multidão de pessoas, e pessoas que os discípulos e todos aqueles que naquela época estavam a seguir a Jesus. E o que eles não queriam é que aquilo se transformasse numa confusão, aonde desse razão a todas as palavras que Jesus dizia. Porque eles, ensoberbados e empoderados pela lei, eles achavam-se maior do que tudo e do que todos. Achavam-se inclusive maiores do que Deus e do que Jesus naquela época. Por quê? Porque eles simplesmente olhavam Deus como estatística, como lei, como todas aquelas situações. Já haviam esquecido tudo aquilo que Deus tinha feito por eles e que os tinha tirado do cativeiro, que Deus que tinha tirado do Egito e toda aquela situação. Não obstante a isso, mesmo eles estando a passar uma época que premeditava, ou seja, era uma época pré-Páscoa que eles estavam a entrar. Mas mesmo assim aquilo não foi... não fez grande diferença no coração dos fariseus. Então, o plano deles era que Jesus não fosse apanhado de armadilha naquela festa. Mas os planos de Deus, pelo que a Bíblia nos mostrava que teria que ser naquela festa. Por que teria que ser naquela festa? Porque nós hoje clamamos a Jesus e dizemos que Ele é o Cordeiro. Por que Ele é o Cordeiro? Por que nós usamos essa expressão que Jesus é o Cordeiro? Então aí está o porquê. Porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus veio e se sacrificou. E se sacrificou como um cordeiro. Mas não obstante a isso, Ele sacrificou naquela época
em que eram sacrificados cordeiros. Vejamos então, existia 3 festas que eram muito populosas naquela época, que era a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Que isso vinha arrastado desde lá de Êxodos para frente. Então, em altura dessas festas, todo o povo se movimentava. E toda aquela situação, a cidade em si ficava um alvoroço. Então, qualquer coisa que acontecesse ali poderia ser visto como mártir e poderia baixar a potência dos fariseus e mestres da lei. Por tal motivo, eles não criam que Jesus fosse pego naquela época na festa, mas infelizmente todas as coisas cooperaram para isso. Infelizmente para eles, mas felizmente para nós. Por que eu digo felizmente para nós? Porque existe uma relatividade e uma subjetividade num ponto. Jesus entra em Jerusalém 5 dias antes daquilo tudo. E ao mesmo tempo, naquela época lá, de Êxodos, de Páscoa, o cordeiro também era separado 5 dias antes da festa que está em questão. Olha a relação que havia. Qual a diferença? O cordeiro foi separado. Deus fala para pegarem um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito, ainda naquela época lá em Êxodos, para que se colocasse, então matasse e colocasse o sangue na porta de cada casa, para que o espírito da morte, quando passasse ali pelo Egito, simplesmente não resgatasse vida dos primogênitos do Senhor. Ou seja, dos primogênitos do povo escolhido, que são os israelitas, os hebreus. Naquela época foi assim que aconteceu. Nós vemos que depois, lá no Novo Testamento, a situação não é tão diferente. Por quê? Porque Jesus entra em Jerusalém 5 dias antes de todo aquele alvoroço. E, no entanto, ele também é sacrificado. E sacrificado como perfeito também. Por que Jesus era perfeito? Porque Jesus não tinha mácula. Jesus nasceu sem pecado. Por quê? Porque ele foi colocado no ventre a partir da sua mãe, que era virgem. Então não houve um ato sexual em si. Não houve nada. Simplesmente Deus gerou Jesus no ventre de Maria. Então, dessa forma, nós olhamos que Jesus não tinha o primeiro pecado. Jesus era sem mácula. Sem contar que toda a trajetória ele viveu sem pecados. Mas por que ele conseguiu? Porque ele foi enviado do Pai. Simplesmente por conta disso. Vamos abrir lá as nossas Bíblias em Êxodo 12 para nós vermos a continuidade, a situação de Páscoa no Antigo Testamento. Êxodos 12. A partir do versículo número 3. Amém? Êxodos 12, 3. Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel. Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa. Conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula. Olha, perfeito. Deus quis dizer sem mácula, sem pecado. Jesus não tinha pecado.
um macho de 1 ano. Um macho. Jesus não veio em forma de mulher. Ele veio em forma de homem. O qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até ao 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O sacrificará à tarde. Então, podemos ver que Deus diz que no dia 10, no 10º dia, haveriam de pegar e tomar um cordeiro. E no 14º dia, à tarde, haveriam de sacrificar o cordeiro. Então vejamos. 10, 11, 12, 13, 14. 5 dias. Destes 5 dias, da mesma forma aconteceu com Jesus. Jesus entra em Jerusalém no primeiro dia, num 10º dia. E ele é sacrificado no 14º dia. Então, continuando aqui, a partir do versículo número 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargurosas a comerão. Naquela época, era de praxe, conforme lemos há poucos lá em Marcos 14, a relação dos pães ázimos e a situação da Páscoa. Nós tínhamos a Páscoa, que seguia-se também da festa de pães ázimos. O que é que são os pães ázimos? Naquela época, Deus tinha dado a eles regras que por aquele período não poderiam comer pão com fermento. Então não poderiam comer nada com fermento. Então assim, eles fazem e celebram esta ocasião. Se formos lá em Marcos 14, novamente o que lemos há pouco diz: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. Então, conseguem olhar para a relação de Êxodos 12 com Marcos 14. A relação da Páscoa do povo e da Páscoa de Cristo. Todas as coisas, conforme nos diz Romanos 8, 28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tal relação foi tudo um plano de Deus. Os homens, naquela época, os fariseus, eles não criam de forma alguma que aquilo acontecesse assim. Mas Deus tinha tudo escrito no seu livro. Então, vejamos o que nos diz lá em 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, 7. Quando Paulo nos diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Vamos lá, 1 Coríntios 5, 7. O que é que nos diz a Bíblia? 1 Coríntios 5, versículo 7. A Bíblia nos diz, assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Conseguem ver as relações, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Alimpai-vos do fermento velho. Ou seja, naquele momento, na época de Páscoa, lá em Êxodo, Deus diz para o povo, pré-anteceder a Páscoa, não poderiam ter fermento na massa de tudo que comessem. Ou seja, os pães ázimos vieram para isso. Não teria fermento no pão. E aqui diz-nos lá em Coríntios, Paulo nos escreve que alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Uma massa sem fermento é uma nova massa naquela época. Por quê? Porque estavam acostumados a comer com fermento e de repente chega uma ocasião em que tem que comer sem fermento, então diferencia o tipo de massa. E ele finaliza dizendo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
naquela época, a Páscoa, os pães sem fermento, o cordeiro era sacrificado e o seu sangue era colocado nas portas de cada casa, conforme diz no texto, nas ombreiras, para simplesmente o mal passar. Aquilo foi um símbolo em que Deus usou para libertar o povo das garras do faraó, para libertar o povo da maldade, da escravidão que passava no Egito naquela época. Então, o cordeiro era uma figura de Jesus, aonde naquela época tiravam o sangue do animal. E na época do Novo Testamento, na vinda de Jesus, na primeira vinda, o sangue foi tirado do próprio Filho. Por isso é que ele foi sacrificado por nós. Por isso é que ele é o Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Glória a Deus por isso. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Diga amém. Porque é a profundidade pela a palavra do Senhor de Êxodo 12 se concretizar na palavra do Senhor em Marcos 14 é muito forte, meus irmãos. É muito forte. Tendo em base isso, continuamos. Deus tem um plano para toda essa situação. Deus tinha um plano para toda essa situação. E então, na Páscoa inicial, Deus tira o povo dele da escravidão sobre a tirania do faraó. Na Páscoa, quando Jesus é sacrificado para morrer por nós, Deus pega e tira o povo da escravidão, do pecado e de Satanás. Por quê? Porque Jesus veio, e conforme diz lá em Gálatas 3,13, para tirar todo o mal, toda a maldição, todo o pecado, toda situação que não vem do Pai, ficou com ele e sobre ele naquela cruz. E o sangue de Jesus ficou cravado naquela cruz, manchou aquela cruz. Automaticamente, manchando aquela cruz, era como se tivesse passado sangue lá do Antigo Testamento nas ombreiras das portas do povo de Deus. E Jesus fala em vários textos, inclusive lá em Apocalipse, que ele veio para libertar qualquer língua, nação, tribo, todos, não só o povo de Israel. Então, todo o sangue que foi derramado naquela cruz automaticamente vem para nos tirar do cativeiro colocado por Satanás sobre nossas vidas. O cativeiro colocado do pecado sobre nossas vidas. Deus vem nos dar Jesus para nos tirar de tudo isso, das trevas em si. Primeiro aos Colossenses 1,13. Vamos abrir rapidinho lá em Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. A palavra do Senhor nos diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Deus nos tirou da potestade das trevas, ou seja, Deus nos tirou da soberania das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nos transportou para o reino dele, para o reino do Filho que está lá com o Pai. Nos transportou para o reino de Deus, ou seja, toda maldade e pecado ficou tudo ali, porque deixamos de ser oprimidos por trevas quando nós nos entregamos e olhamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Automaticamente estaremos divididos sobre o que éramos, presos e cativos pelo pecado, e o que somos, livres e libertos pelo pecado, pela remissão e redenção de Jesus Cristo naquela cruz. Glória a Deus por isso! Então, nós podemos ver, o povo no Egito estava sob a tirania do faraó. O povo lá em Israel e todo mundo estava sobre a tirania e soberania de Satanás e do pecado. Deus pega lá
como um símbolo para tirar o povo e um alerta para matar os primogênitos e dessa forma o faraó aceitar que o povo saísse, Deus pega e manda o povo passar o sangue nas portas. Aqui, agora, com Jesus, pela morte de Jesus, o sangue na cruz nos livra de tudo. Porque seria muita porta para passar sangue, meu irmão. Seria muita porta para passar sangue. E seria um alerta muito grande que poderia não chegar nem a ti, nem a mim. E ficar lá atrás. Então, num ato público, de uma vez só, e fora daquela cidade de Jerusalém, a Bíblia nos mostra que em Golgotá, automaticamente Deus faz isso para que sejamos libertos da escravidão, do pecado e da opressão do inimigo sobre nossas vidas. Glória a Deus. Lá no livro de Pedro, eu citei isso ontem. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Deus nos diz que nós não fomos comprados com ouro nem com prata, mas com o sangue de Jesus. Vamos abrir lá para testificarmos. 1 Pedro 1, 18. 1 Pedro 1, 18. 1 Pedro 1, 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, como ouro ou prata, não foi com dinheiro, não foi com corrupção, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Ou seja, com o perfeito sangue de Cristo. Com o maravilhoso sangue de Cristo, sem mácula. Como um cordeiro, olha, aqui nos diz o texto, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Como um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Como é que ele foi conhecido antes da fundação do mundo? No início, ele era o Verbo. E o Verbo era ele. E ele era Deus. A Bíblia nos mostra isso lá em Gênesis, nos confirma isso lá em João. Em todo o tempo Deus está a falar conosco. E Ele quer que nós façamos relações. Por quê? Meu irmão, volto a dizer isso aqui insistentemente. Você não vai interpretar a Bíblia. A Bíblia se auto-interpreta. Deus fala conosco de um texto com resposta no outro. Então, automaticamente, nós devemos pedir sabedoria do céu para entender as Escrituras. E Deus nos levar a relacionar toda a trajetória e tudo aquilo que Ele nos mostra pela Sua palavra, para que consigamos alcançar e entender a majestade, glória e tamanho misericordioso Pai e amoroso que Ele é conosco. Glória a Deus por isso. Porque Deus é Deus em todo o tempo. Continuando a nossa abordagem para tal, Jesus, Pedro nos diz, conforme acabamos de ler, que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, mas com o precioso e imaculado sangue de Jesus, conforme eram as especificações que Deus dava que tinha que ter o cordeiro, lá atrás no povo do Egito. Então, dessa forma, seguindo. Lá em Êxodos, conforme falamos há pouco, a relação 5 dias para entrar e 5 dias para atingir o objetivo. Passando por isso tudo e todas as tribulações, Deus nos leva lá para Marcos 15. Abram lá em Marcos 15. Marcos 15. Perdão, irmãos. Antes de abrir Marcos 15, tocou-me aqui para vos dizer uma coisa.
Deus sabe de todas as coisas e tem tudo planeado. Por quê? Antes de chegarmos até lá, naquela noite da última ceia, Deus ceava a Páscoa com os seus discípulos. A Bíblia nos mostra lá, em Marcos 14, versículo número 16. Para quem ainda tem aberto em Marcos 14, versículo de número 16, a Bíblia nos diz o seguinte: e saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, Jesus disse: em verdade vos digo, que comigo quem come hoje há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se, a perguntar: sou eu? Sou eu? Sou eu? Mas ele respondeu, dizendo-lhes: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem que não houvesse nascido. E então eles cearam. Jesus já sabia em todo o tempo a trajetória do seu percurso. Ele não estava ali por acaso. E Judas pega e, posteriormente a isso, ele traz Jesus. Ele troca Jesus pelas aquelas 30 moedas de prata dadas lá pelos fariseus. Por quê? Eles não planearam fazer aquilo daquela forma, mas surgiu uma oportunidade naquele momento em que Judas trairia Jesus e eles não poderiam perder essa oportunidade. Mas tudo isso foi permissão de Deus. Tudo isso estava escrito por Deus. Então nada é por acaso. Nada é por acaso. Continuando. Tendo-lhes cantado o hino, lá no versículo 26, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhes: todos vós essa noite vos escandalizareis por mim, porque está escrito. Ele não disse porque eu digo, ele disse porque está escrito. Quem escreveu? Quem profetizou? Isaías lá atrás. Isaías lá atrás profetizou: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quem eram as ovelhas que se dispersaram? Os discípulos. Os discípulos naquela multidão, quando Jesus é crucificado, eles se dispersaram. Por quê? Porque tinham medo também. Eles eram feitos de carne e osso. Eles não eram filhos de Deus, não eram Deus. Jesus Cristo não eram. Eram simples humanos que seguiam ao Pai, em espírito e em verdade. Então, depois dessas coisas, ainda que todos escandalizassem, Jesus diz: nunca, porém, eu. Pedro diz isso a Jesus: ainda que todos se escandalizem, eu não me escandalizarei. Eu não fugirei, porque eu te amo, porque eu sou contigo. E aí, Jesus lhe diz: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Assim diz a palavra do Senhor. 3 vezes me negarás. Continuando, Deus diz: mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, isso dito por Pedro, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Só que eles não sabiam a potência do que estava para acontecer. Eles não sabiam o nível de complexidade daquilo que iria acontecer. Eles não sabiam a tamanha revelação que seria aquilo, o tamanho escândalo que aquilo seria. Não sabiam o tamanho da magnitude que aquilo seria. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: Getsemane ficava lá no Monte das Oliveiras. É onde ficava o Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante,
prostou-se em terra e orou para que fosse possível para que passasse dele aquela hora. E disse: Abba Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, se possível. Porém, o que eu quero, isto é o que eu quero, mas que tu faças aquilo que tu queres. Jesus ora assim para Deus, ele clama assim ao Pai. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, quantas das vezes nós conhecemos a palavra, nós até vamos à igreja, nós lemos a palavra de Deus, mas aparentemente estamos fortes espiritualmente. Mas aí a tentação vem. E aonde nós vemos que a nossa carne é fraca. E muitas das vezes, mesmo nós estando prontos em espírito, temos de nos apartar da aparência do mal. Se assim o pudermos, vamos fugir da aparência do mal. A Bíblia nos diz lá em Coríntios que Deus não dá tentação sem fuga. Não dá nada sem escape. Então, se nos for possível, e é sempre possível desde que nós tenhamos discernimento, procuremos evitar o caminho da tentação. Porque o espírito, por mais que esteja pronto, a carne é fraca. A carne é fraca. O espírito pode estar pronto. Então, assim diz a palavra do Senhor. Continuando. E voltou, achando-os dormindo. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. Quantas vezes nós queremos orar, dobramos o joelho e simplesmente aparece um sono repentino? Quantas vezes nós somos surpreendidos pelo cansaço? Meu irmão, vigia, ora, estejais atentos, porque pode ser que muitas das vezes essa sonolência que te é imposta é uma sonolência em forma de um ataque espiritual. É uma sonolência em forma de ataque. Então, se nós vigiarmos e orarmos, poderemos estar livres dessas situações. Não que a situação não poderá vir até nós, mas nós teremos verdadeiro discernimento para desviar dela. Porque assim nos ensina o Pai. Então, e voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos. E eis que está perto o que me trai. E logo falando ela ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espada e vara-paus. Ora, o que o trai tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai em segurança. Judas estava dizendo para toda aquela cúpula de fariseus e hipócritas, aquele bando de pessoas que ali foi para prender Jesus, que aquele a quem ele se achegasse e cumprimentasse e beijasse, esse era automaticamente o próprio Filho de Deus. Mas por quê? Judas fez isso por quê? Porque ele foi tomado e estava escrito que ele teria de fazer isso. Muitas das vezes existem situações que vêm para nós que nós, até certo ponto, não teremos como evitar. Mas existem situações que temos sim como evitar. Por quê? Existem diferenças, uma diferença entre que naquela situação, uma coisa que está para acontecer, o Pai te dá discernimento e te livra. Mas existe outra situação que tem que acontecer para que posteriormente possas se dar glórias ao nome do Pai. Porque aonde abundou o pecado, a Bíblia nos diz que superabundou a graça. Então existem situações que Deus irá permitir. Existem outras situações que, se você não vigiar e orar, simplesmente cairás na mão do inimigo. Naquela situação específica, já estava escrito que assim haveria de ser.
que um dos 12 haveria de trair, porque Jesus, inclusive, antecipou essas palavras a eles. E todos... E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi. Rabi no hebraico, em português mestre, mestre. E beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus respondendo disse-lhe: saístes com a espada e varapaus a prender-me, como um a um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Glória a Deus! Em todo o tempo, Deus está a mostrar que tudo isso acontece para que as escrituras se cumpram. Não foi desejo dos fariseus fazer aquilo simplesmente. Tudo aconteceu para que as escrituras se cumprissem. Assim nos mostra a palavra do Pai. Oh Deus, aleluia, glória a Ti. E então deixando, todos fugiram. Deus falou lá atrás, ainda nesse capítulo de Marcos, que eles haviam de se dispersar. E naquele momento se cumpriu aquilo que Deus falara há um tempo atrás. Todos se dispersaram. Todos fugiram. Todos fugiram. E dali então, é a trajetória que nós conhecemos, que eles pegavam e levaram a Jesus em todo mais, até ali a casa de Caifás, onde prenderam a Jesus e bolaram o plano para que chegasse até ao Pilatos e assim então pudessem acusar ao Pai. Mas, naquele momento em que tudo aquilo acontecia, Pedro estava do lado de fora. E um moço pega, os moços, e reconheceram a Pedro. E disseram naquela época: não és tu que andas com ele? E Pedro negou a primeira vez. Depois veio uma moça, salvo erro, que não és tu que andas com ele? Pedro nega a segunda vez. E depois vem a mesma pergunta de uma outra pessoa e Pedro nega a terceira vez. E em seguida o galo canta. Em seguida o galo canta. E Jesus alerta lá atrás: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. Então, mais uma vez, aconteceu porque estava escrito que tinha que acontecer, para que se cumprissem as escrituras. Agora sim, podemos ir lá para Marcos 15. Marcos 15, aonde podemos olhar no versículo número 1. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselho e, ligando Jesus, o levaram a entregar a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. Jesus não se exaltou em nenhum momento, não se glorificou em nenhum momento. Mas muitas das vezes nós aproveitamos situações para nós nos exaltarmos, nos glorificarmos, enquanto a palavra de Deus nos mostra para nós nos humilharmos perante o Senhor, e aí sim seremos exaltados. E não, conforme erradamente muita gente fala, que os humilhados serão exaltados. A palavra de Deus nos diz: humilhai-vos perante o Pai e Ele os exaltará. A quem nós devemos nos humilhar? Ao Pai. Ao Pai. E Jesus em tempo algum se exaltou. Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? E ele responde: tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Jesus não se justificou, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia a magnitude da situação em que ele estava colocado. Ele sabia. Por isso é que quando ele lá orava, ele disse: Pai, Pai, afasta de mim esse cálice se puderes. Mas se não puder, que seja feita a tua vontade. Que se cumpra a tua vontade.
Assim disse Jesus. Continuando. E Pilatos o interrogou uma vez mais, dizendo: nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, da maneira que Pilatos se maravilhava. Por quê? Ele via que ele não tinha justificações alheias e à toa. E muitas das vezes, quem pega e tem esse tipo de atitudes tem duas vertentes. Conforme dizem na gíria, quem cala consente, ou então tu sabes o que verdadeiramente tu és. E não precisas te justificar para demonstrar quem tu és. E Jesus naquele momento não precisou de se justificar para demonstrar quem ele era. Pois ele era o rei dos judeus. Ele era o rei das nações. Ele era o rei das tribos. Glória a Deus, porque ele era o rei, querendo ou não. Ele era, é e há de ser o rei. E havia um homem chamado Barrabás que, preso com outros amontoados, tinham no motim cometido uma morte. Ou seja, o Pilatos ficou de tal maneira indignado com a situação que ele olha e ele procura maneiras de simplesmente libertar Jesus. Porque na ocasião daquela festa era permitido que fosse liberto um dos prisioneiros. E aí Pilatos olha e vê um prisioneiro com um pecado grande, olha para Barrabás e vê, olha, tem um assassino. Vamos colocar o assassino do lado desse que nada vejo mal, para ver se o povo o liberta. Mas como Deus tinha um plano para se cumprir, simplesmente não libertou Jesus. Simplesmente os fariseus incitavam mais e mais o povo para que clamassem que saísse, que libertassem Barrabás e Jesus ficasse. E Pilatos dizia: eu não vejo mal algum nesse homem, não vejo pecado algum que esse homem tenha cometido. Mas o povo insistia. Simplesmente, eles estavam ali, eles não sabiam que eles são meros peões num tabuleiro de jogo imenso. Eles não sabiam que tudo aquilo acontecia para que se cumprisse a vontade do Pai. E glória a Deus por isso. Todas essas coisas aconteciam para que se cumprisse a vontade do Pai. Glória a Deus! Todas as coisas que se cumpram em virtude e vontade do Pai. Se nós formos ver lá, mais acima, no versículo 16, e os soldados o levaram dentro da sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, e lhe puseram na cabeça. Isaías lá no capítulo 53 fala do sofrimento que Jesus passaria para até o momento da crucificação. Jesus, tudo já tinha sido premeditado, tudo tinha sido profetizado, que todas essas coisas aconteceriam. Jesus foi espancado, Jesus foi bateram em Jesus, cuspiram, apedrejaram, fizeram de tudo, colocaram a coroa de espinhos, fizeram tudo. E dessa forma ia se cumprindo as escrituras. Para vocês verem, dessa forma ia se entregando por nós o Cordeiro vivo, o Cordeiro sem pecados, o Cordeiro que sentia, falava a mesma língua que o povo ali ouvia. Não era simplesmente um Cordeiro animal, de forma simbológica, que estava lá em Êxodos. Dessa vez era um Cordeiro vivo, um Cordeiro perfeito, um Cordeiro sem mácula, porque ele era Jesus, o Cristo, o Messias que Deus enviara para nos libertar e nos salvar. Havendo então, feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, postos de joelho, o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes e levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu. Simão Cirineu passava naquele momento e pediram que ele ajudasse Jesus a carregar a cruz, conforme está escrito. Pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar de Golgotá, conforme havia dito há pouco, que se traduz por lugar da caveira.
Ou seja, Jesus não poderia ser crucificado dentro daquela cidade para que tudo se cumprisse. Jesus deveria ser crucificado fora da cidade, em espaço amplo e ao público, para que as pessoas pudessem ver, pudessem testificar que ele era Deus. Porque ao terceiro dia ele ressuscitaria e dessa forma ele provava a todos aqueles que tinham dúvida que ele é o Cordeiro de Deus. Que ele era o Messias. Ele é o Messias. De tal forma que até mais para frente o próprio soldado, esquece o nome do termo, posteriormente iremos ver, ele olha para Jesus após a morte de Jesus e após não sair nada normal do organismo de Jesus, saiu água em vez de sangue, ele olha e diz: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas continuando nas escrituras, aqui diz: e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a terceira hora. E o crucificaram. Calma aí. Terceira hora? Terceira hora de quê? No relacionamento que eu faço, era a terceira hora, desde aquela situação lá, na casa do... como é que se chama? Do Caifás. Por quê? Ali o galo canta. O galo canta. E aí depois vem, mais para frente, a terceira hora, onde inicia o processo de crucificação de Jesus. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes com outros escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Mas eles não tinham noção, para ver que eles eram verdadeiramente maus e não eram retos consoante a palavra, além de que as escrituras tinham que se cumprir. Eles não olharam para toda a Tanakh. O que é a Tanakh? Já falei disso aqui anteriormente. A Tanakh é o Antigo Testamento. E naquela época, os fariseus, eles tinham em mão todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Então eles conheciam o livro de Isaías. Se não conheciam, deveriam conhecer. Porque faz parte da cultura deles. A Tanakh. Porém, eles pegam muitas das vezes para se vangloriar. Eles pegavam simplesmente na Torá. A Torá, que é hoje o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, a lei, e olhavam para a lei e favoreciam a seu belo favor. Eles favoreciam-se pela lei. E Jesus inclusive diz que eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para fazer cumprir a lei. Porque eles não cumpriam. E continuando, sei que o nosso tempo está aqui a esgotar. Continuando, o Cristo, o Rei de Israel, ó Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada, a 6ª hora, houve trevas sobre toda a terra até a 9ª hora. Opa! Iniciou a crucificação na 3ª hora. Na 6ª hora, houve trevas sobre toda a terra. Até a 9ª hora. 3 horas de treva. 3 horas de trevas. 3 horas que o ambiente ali ficou turbulento. Por quê? Porque as dores que Jesus sentia, a ligação que ele tinha com o Pai naquelas 3 horas, em que o sacrifício pegava e era cada vez mais doloroso, mais profundo, Deus pegava e se manifestava nos céus. Havia manifestação nos céus naquele momento. E a Bíblia nos diz, e à 9ª hora, Jesus exclamou com grande voz, dizendo em hebraico: Elohim, Elohim, lama sabachthani,
Que isso no português significa: Deus meu, por que me desamparaste? Oh Deus! E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. Mas eles não tinham noção daquilo que falavam. Não tinham noção daquilo que faziam. Tanto é que Jesus ainda disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam o que estavam a fazer verdadeiramente. Mas o amor de Jesus é tão grande, que ele simplesmente nem os condenou. Porque achou que eles nada sabiam o que falavam. E Jesus... e ali alguns diziam que ele chamava por Elias. E um deles, versículo 36, correu a embebedar a esponja em vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se verá Elias tirá-lo. Mas Jesus era maior que o próprio Elias. Eles não tinham noção disso. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Há pouco fugiu uma expressão, mas a expressão está aqui. O centurião admitiu que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam enquanto ele estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Meus irmãos, isso é muito profundo. É muito profundo. E chegada a tarde, ei, calma lá. Ali a Bíblia, lá em Êxodos 12, nos mostra que à tarde seria feito o sacrifício. Voltemos lá. Êxodos 12, versículo número 6. E guardareis até o 14º dia desse mês, ou seja, o 5º dia. Da mesma forma aconteceu. Jesus entrou em Jerusalém no 10º dia e no 5º dia foi sacrificado. O cordeiro é separado no 10º dia e é sacrificado no 5º dia. Olha a relação mais uma vez do antigo com o novo, da antiga Páscoa com a nova Páscoa. E o guardareis até o 14º dia, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Todo o ajuntamento da congregação de Israel. Naquele momento, ali, estava a maior parte do povo de Israel também, os fariseus e tudo mais, na época em que Jesus era sacrificado à tarde, conforme nos mostra aqui em Marcos 15, versículo número 42. À tarde também. Da mesma forma que foi lá em Êxodos, o animal foi o cordeiro vivo, aqui em Marcos. À tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que este já estivesse morto. Ou seja, ele não acreditou. Por quê? O intuito da morte de cruz naquela época era exatamente ser uma morte longa e dolorosa. Mas, naquele momento, Jesus nos mostra aqui a Bíblia que demorou desde a 3ª hora até a 9ª hora para morrer. Então, Jesus durou 6 horas naquela cruz. E assim, então, morreu. Morrendo, antes disso, ele diz, para finalizar, tetelestai. E então, ele olha para o céu e diz, tetelestai. Aonde é que significa tetelestai? O que significa tetelestai? Jesus nos mostra, aliás, tetelestai é no hebraico. E, automaticamente, tetelestai significa está consumado. E foram essas a palavra de Jesus. Tetelestai significa
está consumado. E a Bíblia nos mostra isso lá em João, capítulo de número 19, versículo 30. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a sua cabeça e entregou o Espírito. E aí se deu a morte de Jesus. Glória a Deus. Tetelestai. Jesus disse: está consumado. Ou seja, todo o procedimento, todo o sacrifício, toda a dor, toda a trajetória que ele tinha que passar se consumou. Naquele momento em que ele levanta a cabeça, diz: Tetelestai, está consumado. Curva a sua cabeça e se entrega em espírito. E aí acaba a trajetória de Jesus como Deus e humano. E daí por diante iniciará a trajetória de Jesus como o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Deus no céu, na terra e em todo o tempo, completamente Deus. E para isso, continuaremos amanhã. Deus abençoe a todos, porque Jesus, ele é maravilhoso, ele é trajetória, ele completa casa, família, amigo, ele completa tudo. E nessa Páscoa, embora não tenhamos um carneiro, ou embora possamos ter até o carneiro, mas não conseguiremos partilhar esse carneiro se for muito grande com o vizinho ou com a família, por causa do tempo que nós estamos a viver agora, essa pandemia que se apoderou do mundo. Mas ainda assim, conseguiremos em nossas casas simplesmente clamar a Deus, orar e receber essa Páscoa conforme Ele nos ensina em todo o tempo. Iremos nos arrepender, iremos nos fortificar, iremos buscar, iremos orar e assim iremos estar com o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Peço perdão pelo tempo longínquo pelo qual me expressei aqui no dia de hoje, mas foi necessário. Então, colocarei um louvor como é de norma aqui entre nós, para que o Espírito de Deus possa entrar no teu coração, possa dar a revelação de tudo aquilo que foi lido, explicado, porque muitas das vezes nós acabamos por entender de forma humana e nós não entendemos a magnitude de tudo aquilo que aconteceu, a magnitude no físico, a magnitude no espírito. Então que Deus venha ao teu corpo, aos teus ouvidos, com uma brisa nesse momento, te dar e te fazer lembrar a magnitude de todo esse corrido, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Deus. O que fazer quando Ele vem? O povo não sabia naquela época, mas hoje nós temos a graça de saber. Então façamos diferente. Façamos diferente. Façamos em espírito e em verdade. Porque nós hoje conhecemos a verdade. E essa verdade é a que nos liberta. Oh, aleluia, glórias a Ti, oh Pai. Oh, Deus. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito. Jesus, quando ressuscita e morre, diz que não nos deixaria só. Mandaria o Espírito para que nos acompanhasse. Espírito Santo. Aqueça os nossos corações, Espírito Santo, aqueça. Aleluia. Oh, Deus. Teu poder. Ah, Pai. Venha manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui, mas de ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
sede. O Espírito Santo é muito mais do que um poder. Glórias a ti, ó Deus. Ele é muito mais do que um sentimento. Aleluia a ti, Deus. Ele é uma pessoa. Amém. E Ele quer ser apresentado em grande estilo, com muito poder. Vocês estão prontos para conhecê-lo mais, de maneira ainda mais íntima, de maneira ainda mais desesperada. Glórias a ti, ó Deus. Peças receberão. A Bíblia diz: tudo aquilo que pedires em meu nome, Jesus diz, te será dado. Ainda mais seu Pai que está no céu, dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Acabamos então aqui o nosso tempo abençoado na presença de Deus e no mergulho na sua palavra. Vamos então encerrar agora com uma oração e então Deus haverá de nos abençoar para darmos seguimento ao dia e à época que agora vivemos. Pai, te agradeço primeiramente por toda essa explanação que tu aqui nos trouxeste hoje, Deus Pai. Pela forma como tu nos mostraste a relação que tu tens conosco, Deus Pai. Como a forma que tu nos demonstraste o teu amor em todo o tempo, Deus. Te agradeço também, Deus Pai, por todos aqueles que beberam da tua palavra. Eu próprio voltei a beber da tua palavra, Deus Pai. Te agradeço porque tu nos livras, o teu amor é incondicional, Deus Pai. Em todo o tempo, Pai, o teu amor é profundo, Pai. O teu amor foi tão profundo que se deu em sacrifício por nós, ó Pai. E te damos graças por isso, Deus. Que nós consigamos entender, a cada dia que passa e cada dia que te buscamos, consigamos verdadeiramente entender a profundidade e a magnitude desse amor que fez com que tu enviasses o teu Filho unigênito, Pai, para nos salvar, ó Deus. Para que fosse o nosso Cordeiro, ó Pai. E que não obstante a isso, Deus Pai, nós em nossa falha, Pai, perdoa-nos, Pai. Eu venho te pedir perdão por mim, por essa nação, por esse mundo, Deus Pai. E peço, Deus Pai, que de hoje em diante possas trabalhar, tenhas liberdade conosco em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus. Dá-nos uma continuação de semana, ou finalização de semana para a Páscoa, Deus Pai, em paz. Unge-nos, Pai, nessa época para que tenhamos sabedoria, Deus Pai. Derrama a tua graça sobre nós, Pai. Livra-nos de todo o mal e de toda circunstância, Pai. Em nome de Jesus.
Sê conosco, Pai. Dá-nos discernimento e guia-nos em cada passo da nossa vida, Deus Pai. Para aqueles que não estão em casa, Pai, leva-os para casa com a Tua graça, Pai. E livra-os de todo o mal, livra-os de toda circunstância, Deus Pai. Sabemos que é um tempo de quarentena, mas sabemos que uns estão a trabalhar e uns vão para casa e saem do serviço para outro lugar, ó Pai. Então assim te peço que Tu guardes toda criatura e todo filho que nesse momento se desloca, Deus Pai. E que assim possas caminhar com eles, livrando de todo o mal e também de toda a operação. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Páscoa abençoada. Amanhã estaremos de volta aqui. Amanhã tentarei resumir um pouquinho a palavra de amanhã, já que hoje houve algum excesso. E que Deus tenha misericórdia de nós, por nós não termos naquela época, e muitos de nós hoje ainda fazem isso, reconhecido a Jesus conforme Ele verdadeiramente é. E assim seja. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Boa continuação. Amém.